No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Os novos dirigentes do TRT de Goiás tomam posse com o desafio de continuar prestando bons serviços, mesmo diante da crise sanitária no Brasil e no mundo. Desemprego é maior entre mulheres na pandemia. E no bloco de entrevistas, o advogado Rafael Lara Martins fala sobre a participação nos lucros e resultados das empresas. Aguardamos você! Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Os novos dirigentes do TRT de Goiás tomam posse com o desafio de continuar prestando bons serviços, mesmo diante da crise sanitária no Brasil e no mundo. Desemprego é maior entre mulheres na pandemia. E no bloco de entrevistas, o advogado Rafael Lara Martins fala sobre a participação nos lucros e resultados das empresas. O bônus garante aumento de produtividade? Hora Extra está no ar. A pandemia vem penalizando triplamente as mulheres. Além das questões que afetam todos os grupos, como perda de renda e emprego, ainda cai sobre elas grande parte dos cuidados com os filhos e a casa. Veja a seguir como a pandemia afetou o emprego entre as mulheres. O início da pandemia no ano passado trouxe para Joyce uma péssima notícia: a demissão do emprego de assistente. E quando entrou na pandemia, foi depois do carnaval, eles me afastou para receber o auxílio bem, né? Quando foi para voltar, acabou os 2 meses, ele falou que eu já não estava mais, não me encaixava mais na empresa. Aí ele me dispensou. A dona de casa conta que meses depois, o esposo também foi demitido. Eles têm 2 crianças, uma filha de 14 anos e um filho de 8. Em época de aulas online, a Joyce passa parte do tempo ajudando os filhos e um amiguinho a estudar e também cuidando da casa. Serviço esse que, segundo ela, aumentou bastante. Aumentou, né? Toda hora ele quer uma comida, toda hora eles estão com fome, um pede para ensinar a tarefa de um lado, o outro do outro, e a gente sempre tem que estar intercalando um ou outro, né? Porque uma adolescente, uma criança de 8 anos, eles sempre requer uma atenção maior. O menor sempre quer uma atenção maior deles. E a tarefa aumenta assim, toda hora uma vasilha na pia, lava roupa, aí fica bem mais estressante mesmo. Segundo dados da PNAD contínua do IBGE, no terceiro trimestre de 2020, em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano, período aí antes da pandemia, houve um incremento no número de trabalhadores fora da força de trabalho de 11 milhões de pessoas. Dessas, 7 milhões eram mulheres. Também no terceiro trimestre do ano passado, 8,5 milhões de mulheres deixaram a força de trabalho. Tudo isso em comparação ao mesmo período de 2019. Cerca de 50% das mulheres pesquisadas disseram que aumentou sim, né? Com a necessidade de acompanhamento e a necessidade de monitoramento. Quem essas mulheres estão cuidando? Né? Essas mulheres estão cuidando de crianças em casa, as mulheres estão cuidando dos idosos e continuam cuidando das famílias. Ainda segundo o IBGE, a situação de que a pessoa não trabalhe nem procure emprego fez com que mais da metade da população feminina do Brasil com 14 anos ou mais ficasse fora do mercado de trabalho. Situação preocupante. O trabalho não pago das mulheres no mundo todo equivale ao montante da quinta economia, seria a quinta economia no mundo, entendeu? Então, o que é que eu estou querendo realçar? É que nós
nós estamos exploradas no cotidiano quando estamos empregadas inclusive com carteira assinada, mas sempre sob o motivo de ter que nos dedicarmos ao cuidado, assalariadas a menor, né? Em qualquer instância, na mídia, como trabalhadoras dos meios de comunicação, como artistas de cinema, né? Em qualquer situação. Para além disso, nós estarmos... o trabalho que nós fazemos dentro de casa, e agora na pandemia redobrado, né? Ele significa uma quinta economia do mundo. Enquanto a pandemia não acaba, Joyce segue firme na esperança de recuperar uma vaga no mercado de trabalho. A gente trabalha até com mais vontade, porque aquela vontade de você assim, eu não posso perder o serviço porque eu preciso, né, manter a casa. Isso com certeza ajudaria bastante. Os novos dirigentes do TRT de Goiás tomaram posse e assumem a gestão com o desafio de continuar prestando bons serviços em meio à pandemia e necessidade de isolamento social. Logo na entrada do auditório Goiáses, no Complexo Trabalhista de Goiânia, os cuidados com a segurança foram redobrados. O ambiente para a cerimônia de posse da nova gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região foi todo adequado para respeitar o distanciamento social que o período de pandemia exige. Com um número restrito de presentes, o evento contou com a participação online de vários representantes da Justiça Trabalhista e instituições parceiras de todo o Brasil. Tudo foi transmitido pelo canal do TRT no YouTube. O desembargador Daniel Viana Júnior falou sobre a alegria em tomar posse como presidente. Muita alegria. É um momento de realização profissional. Eu que sirvo essa casa, a Justiça do Trabalho, desde servidor, desde 1982, né? Depois comecei como juiz, desembargador, e hoje estou chegando a essa posição, eleito pelos meus pares, né? Então é um momento de muita satisfação. A hora de eu dar mais uma contribuição para a Justiça do Trabalho, para esse nosso regional, que já é nacionalmente destacado. O desembargador Paulo Pimenta, que ficou à frente do tribunal no biênio 2019-2021, falou sobre os desafios enfrentados, principalmente nos últimos meses. Eu acho que nós procuramos estruturar o tribunal para superar as dificuldades com que nós fomos surpreendidos com a pandemia, além de seguir com os projetos iniciais que nós tínhamos para a gestão, que foi uma valorização maior da área administrativa, uma melhor estruturação na parte de governança institucional também do tribunal. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, e o presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio de Paiva, prestigiaram a cerimônia e também destacaram os desafios impostos pela pandemia. Ambos falaram com otimismo sobre o trabalho em parceria com o TRT-18. São desafios bem complexos, né, que nós estamos passando por uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, que afeta diretamente o mundo do trabalho, amplia as desigualdades sociais. Então, o papel desse biênio, dessa gestão, é de extrema importância para que a gente possa combater as mazelas sociais no que diz respeito ao mundo do trabalho. Combater os trabalhos indignos, combater os trabalhos indecentes, promover a igualdade de oportunidades. E o Ministério Público do Trabalho coloca-se à disposição para dar continuidade ao diálogo histórico que já temos com o Tribunal, para que a gente consiga colher frutos positivos no final desse biênio. Muito boa, uma expectativa de continuidade dos avanços que vêm sendo experimentados até aqui pela Justiça Trabalhista de Goiás, muitíssimo bem conduzida pelo desembargador Paulo Pimenta até aqui, e agora a expectativa da advocacia e da sociedade é de continuidade desse trabalho, com obtenção de mais avanços e continuidade do diálogo construtivo entre a advocacia e a magistratura trabalhista, entre o TRT-18 e a OAB Goiás. O otimismo foi o sentimento comum entre os dirigentes que tomaram posse durante a solenidade. O presidente desembargador Daniel Viana Júnior, o vice-presidente desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento e a nova diretora da Escola Judicial, desembargadora Yara Rios. O presidente destacou os desafios que a nova gestão terá no biênio 2021-2023. O maior desafio é a incerteza por causa da pandemia, do distanciamento social. Nós estamos aí com a chegada das vacinas, mas sem uma previsão de quando, né, estaremos livres do distanciamento social.
No próximo bloco, o advogado Rafael Lara Martins fala sobre a participação nos lucros e resultados das empresas. O bônus garante aumento de produtividade? Voltamos já. Empresas que estão conseguindo atravessar a crise econômica sem prejuízos usam de muita criatividade. E boa parte desse sucesso se deve ao empenho dos empregados. Por isso, nada mais justo do que dividir o lucro com eles, não é mesmo? Estamos falando aqui da PLR, Participação nos Lucros e Resultados. E quem vai contar tudo pra gente, se houve novidades com a pandemia, é o advogado Rafael Lara Martins. Seja bem-vindo à Hora Extra, Rafael. Obrigado, sempre uma satisfação muito grande estar por aqui. Que bom. Rafael, o que é a participação nos lucros e resultados? Olha, desde a Constituição de 88 existe uma previsão dos colaboradores, dos empregados participarem do resultado da empresa, participarem de todo o esforço que os empregados fazem para uma empresa e no final do ano ou no meio do ano eles terem uma participação daquele resultado. É quando o empregado recebe algo a mais que o seu salário pelo seu esforço. E qualquer empresa pode implementar um programa de PLR para recompensar aquele empregado? Qualquer empresa que divida lucros, que tenha uma divisão de lucros, ela pode fazer. Nós temos na legislação alguns empregadores que não podem se equiparar a empresas, como é o caso das pessoas físicas, entidades filantrópicas, empresas que não podem fazer uma divisão de lucro entre os seus sócios, elas consequentemente não podem fazê-lo com os seus empregados. Certo. E como pode ser implementado? Depende da participação do sindicato? Quais são as formas possíveis nesse caso? Olha, nós temos duas formas previstas em lei. A mais comum, que as empresas mais utilizam, é com a participação do sindicato, por meio de uma convenção coletiva de trabalho ou por meio de um acordo coletivo de trabalho. Nesses casos, o sindicato, ele assume um papel na negociação com os trabalhadores. O que o sindicato tem que fazer? Ele tem que fazer assembleia com os trabalhadores para aprovar aquele plano. É errado quando o sindicato negocia no lugar dos trabalhadores. Não é esse o papel. A lei determina que quem faça assembleia para aprovar ou não sejam os empregados. A outra forma de se fazer, sem necessariamente a participação do empregado como esse interventor, é quando a gente tem uma comissão de trabalhadores em que é selecionada para fazer essa negociação. Nesse caso, o que a lei diz é que o sindicato tem que ser comunicado e ele enviar um representante para fazer parte dessa comissão paritária. Por quê? Porque essa comissão vai ser responsável por essa negociação. Há jurisprudência sobre o tema? Muita. É um tema polêmico, principalmente de incidências de verbas trabalhistas, se incide verbas fiscais, tributárias, previdenciárias, e existe uma jurisprudência para buscar defender, inclusive, o trabalhador, atribuindo em determinadas situações ao PLR natureza salarial, incidindo a partir daí outros direitos trabalhistas sobre ele. Mas é curioso porque toda essa jurisprudência que a gente tem, toda ela está superada. Superada por quê? Porque em julho do ano passado, no meio da pandemia, nós tivemos uma alteração legislativa. É a Lei 14.000 de 2020. Todo mundo lembra da Lei 14.000 como aquela lei da suspensão e da redução de salário e jornada dos trabalhadores da pandemia. Veio lá na medida provisória 936, que poderia afastar os seus trabalhadores, e aí quando o SMP foi ser convertido em lei, foi inserida aí uma alteração na lei que trata do PLR. E nessa alteração passou-se a mexer tanto na incidência, na verdade, na ausência de incidência de reflexos trabalhistas, consequentemente também previdenciários e fiscais, trazendo uma maior segurança jurídica para essa relação entre empregado e empregador. Na prática, o que muda, Rafael?
Na prática, o PLR bem feito, ele está mais protegido de nós entendermos que aquilo, na verdade, é salário. Porque o PLR não é salário e não pode ter natureza de salário. Aliás, ele é uma verba pensada para trazer uma remuneração extra com uma natureza não salarial. Certo. Agora a gente vai ouvir o depoimento de uma gerente de operações, a Vitória Calil Cansado, que recebe a PLR e vai falar como funciona isso na empresa dela. Perfeito. Vamos lá? Para aderir ao modelo de PLR, é importante que a equipe esteja muito alinhada com a cultura e a estratégia do negócio. É preciso que todos os colaboradores saibam exatamente quais são os resultados esperados. E com isso, a gente estabelece metas individuais que vão impactar diretamente nesses resultados da empresa. No meu caso, o PLR não é uma garantia e eu só recebo o benefício quando a empresa atinge os resultados esperados para aquele semestre. Quando o resultado da empresa é positivo no semestre, ainda é levado em consideração os resultados das minhas metas individuais para calcular o PLR. Dessa forma, a empresa consegue calibrar a participação de cada um dos colaboradores no resultado geral apurado e pagar um benefício de acordo com esse esforço ou com o impacto que cada colaborador gerou no resultado. Pelo que ela está dizendo, então, depende a quantidade, o valor, né? Depende de cada empregado, da função, é isso mesmo? Olha, exatamente, ela deu um exemplo muito interessante de PLR, onde você mistura vinculação com o resultado da companhia e metas individuais. Isso é plenamente possível e cada caso é um caso, cada negócio é um negócio, cada empresa é uma realidade diferente. E a grande magia do PLR, o que é legal, é que você pode focar em determinadas situações que são relevantes para a empresa. Por exemplo, uma empresa que tem um grande problema de absenteísmo, ela pode vincular, além das metas individuais, além do resultado da empresa, de ela alcançar um faturamento ou lucratividade esperada, ela pode colocar, por exemplo, algum critério de redução de absenteísmo, ou percentual de absenteísmo máximo na empresa para garantir um pagamento PLR ou reduzir o pagamento da PLR. Mas aí agora, de repente, um pequeno empresário, um médio empresário pode estar assistindo a gente falando, poxa, isso é muito complexo, né? Como é que eu vou fazer toda essa medição, ainda ter que negociar com o sindicato? Estou achando muito difícil, isso não é para mim. Nós temos também, muito parecido com a PLR, a situação de criação de prêmios. E que é mais comum as pequenas e médias empresas criarem prêmios, criarem campanhas. E esses prêmios podem ser estabelecidos sem a negociação com o sindicato. É claro que negociar com o sindicato é sempre mais interessante em razão da segurança jurídica. Mas se ele consultar um advogado do seu círculo de relacionamento, que ele tenha confiança, ele vai ter ajuda a montar um programa de premiação que seja seguro. E aí ele pode, por exemplo, criar campanhas de aquecimento comercial, criar campanhas específicas de alcançar objetivos administrativos internos, campanhas diferentes para cada setor da empresa, com valores e resultados diferentes para cada setor da empresa e que, inclusive, entre os empregados pode ter números e resultados diferentes de acordo com as metas individuais, tanto na premiação quanto na PLR. Excelente. Ok, Rafael, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Rafael Lara Martins sobre a participação nos lucros e resultados e seus benefícios, né? Tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Rafael Lara Martins sobre a PLR, participação nos lucros e resultados. Quais os benefícios? Rafael, você que assessora muitas empresas, elas têm esse plano, esse modelo de bonificação do empregado? Ele enseja maior produtividade nesse ambiente de trabalho? Olha,
seja PLR ou seja sistema de premiação, toda empresa que tem um sistema inteligente de gestão, buscando resultados, buscando eficácia, compromisso dos colaboradores, meritocracia, acabam implantando. Acho que a gente tem que pensar nessa oportunidade como algo inteligente para incentivar os trabalhadores, para a permanência dos trabalhadores, para os trabalhadores terem um sentimento de pertença no âmbito empresarial. Existe sempre uma verdadeira euforia. A tendência hoje do mercado, de uma forma geral, é que os salários sejam mais baixos e as bonificações sejam mais altas. Essa é uma tendência de gestão, uma tendência de mercado e uma tendência jurídica. Só que isso, como eu disse, tem que ser feito de forma inteligente. Por exemplo, certa vez a gente montava um sistema de premiação voltado para uma empresa, uma concessionária de veículos. E essa concessionária de veículos, ela tinha uma meta estabelecida o tempo inteiro. Todo mês, cada pessoa tinha que vender X carros. E a gente sentou e falou, olha, não está tendo muito sentido. Por quê? No período, porque a gente tem uma espécie de período de safra, né? A gente não fala assim no mundo da concessionária, mas tem um período que vende mais e tem um período que vende menos. Aí no período que vende mais, a gente percebia que todo trabalhador alcançava a meta de forma muito tranquila. E no período que vende menos, ninguém nunca conseguia atingir aquela meta. E aí passou-se a dividir as metas de uma forma mais inteligente, em você aumentar aquele número num período de maior venda e reduzir aquele número para algo factível. Rafael, agora nós vamos à pergunta da advogada Sara Caroline de Andrade, presidente do IGT. Vamos lá? Olá, Rafael, tudo bem? O trabalhador brasileiro passa o ano inteiro esperando o mês de dezembro chegar para, enfim, receber o 13º salário. No caso da PLR, existe alguma periodicidade para esse pagamento? E ainda, há alguma previsão legal nesse sentido? Doutora Sara é uma advogada brilhante. Muito obrigado pela pergunta. Olha só, mais uma vez aquela lei que eu falei de julho de 2020, a Lei 14.020, ela também traz novidades sobre isso. O PLR, nos termos da legislação atual, ele pode ser pago em até 2 vezes por ano, mas não num período de inferioridade de 90 dias. Então, não posso ter 2 PLRs com um período menor que 90 dias. Então, aquela sensação, aquela ideia antiga de que o PLR vai acontecer uma vez no ano, ele é esperado igual o 13º salário, como você falou, isso é coisa do passado. Aliás, é até interessante que ele seja estabelecido de forma diferente. Então, veja, em dezembro, o trabalhador ali já tem uma remuneração extra, 13º salário. Por que não criar uma outra remuneração de PLR ou premiação ali em agosto, um outro pagamento de PLR ou premiação ali por volta de março, abril, e aí você passa a ter eventos diferentes no ano, dentro daquele conceito que eu falei, salários mais baixos, bonificações maiores. Certo. Vamos ouvir de novo a Vitória Calil Cansado, que agora ela vai falar do impacto positivo no ambiente de trabalho da PLR e o uso que ela faz desse dinheiro extra que ela recebe, né? Vamos lá. Eu percebo que o maior benefício de aderir a esse modelo é incentivar que os colaboradores tenham um sentimento de donos ou de sócios do negócio. Tendo essa postura de sócia, mesmo não sendo apenas uma funcionária, eu acabo não medindo esforços para ajudar no crescimento da empresa. Eu percebo que os grandes talentos que trabalham comigo também agem dessa forma. A renda que eu recebo com o PLR não entra no meu orçamento fixo mensal. Como não é uma garantia, eu acabo estabelecendo que essa é uma renda extra no meu orçamento. E eu costumo separar 15% do valor que recebo para gastar com viagens ou comprar algo que eu desejo muito. Dessa forma, eu utilizo parte do PLR para me recompensar e me manter motivada no curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, os outros 85% do valor que recebo, eu invisto em fundos de investimento. Parecia até que eu
tinha ouvido já o que ela ia falar, né? É exatamente esse o conceito. Aí, sobre o que destinar esse dinheiro, aí eu vou deixar para os especialistas, não vou opinar, mas a sensação do trabalhador, a sensação de premiação, de estar mais satisfeito a curto prazo, é exatamente isso que ela disse. A PLR é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta inteligente de gestão para a gente atingir resultados em uma geração que não fica esperando resultados de longo prazo mais. As pessoas querem ver o quanto antes o resultado do seu trabalho. Só mais uma perguntinha, e quero que você responda rápido, porque nosso tempo está curto. O que acontece se o empregado sai da empresa e não recebe a PLR? Ele perde? Olha, a pergunta é excelente. Vou tentar responder rápido, apesar de precisar de tempo. Atualmente, nós temos uma súmula, a 451 TST, e essa súmula diz que tem que pagar proporcional pelo tempo que ele esteve na empresa em razão do esforço proporcional que ele deu. Eu entendo que essa súmula está superada. Eu entendo que a gente teve um overruling dessa súmula, como a gente diz no direito. Por que ela está superada? Porque em novembro de 2017, nós tivemos aí a reforma trabalhista e foi impactado o negociado sobre o legislado. E se tiver na negociação coletiva um corte de que o trabalhador não vai receber se ele ficar proporcional ao tempo estabelecido no PLR, se ele ficou a metade do tempo, por exemplo, enquanto o outro trabalhador ficou o tempo integral, eu entendo que não deve ser pago. Por quê? Porque essa foi a negociação coletiva, isso foi aprovado em assembleia. Então, hoje, a súmula 451 diz que tem que pagar proporcionalmente, mas, sinceramente, ela está desatualizada com a legislação atual. Rafael, muito obrigada pela entrevista, pela excelente entrevista. Obrigado, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Rafael Lara Martins sobre a PLR, a famosa participação nos lucros e resultados. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo portal, pelas redes sociais, pela rádio web. E se você quiser assistir essa entrevista, também pode acessar o canal do TRT no YouTube. Até a próxima semana.